eu sou professora de Física, Beth Carvalho, e esse é o meu sinal. A aula de hoje é sobre Circuitos Elétricos 2, que está no seu PET do terceiro ano do ensino médio, volume 3, semana 4. Na aula de hoje, vamos compreender os diversos tipos de circuitos elétricos e suas aplicações. Vamos representar circuitos elétricos em série, em paralelo e mistos através de diagramas. Vamos também saber determinar a resistência equivalente de uma associação de resistores em série, em paralelo e mista simples. Vamos lá? Existem dois tipos de circuitos elétricos. Os circuitos elétricos simples, onde só existe um caminho a ser percorrido pela corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela entra numa extremidade e vai até o final, até a última extremidade. Então, a mesma corrente vai atravessar todos os resistores. E os circuitos elétricos ramificados. Nos circuitos ramificados, existem vários caminhos para a corrente percorrer. Então, os pontos representados aqui pelo ponto A e pelo ponto B são os nós. Nó é o local onde a corrente se ramifica. Precisamos conhecer a chamada lei dos nós. A lei dos nós diz que a intensidade da corrente elétrica que chega ao nó é igual à soma das intensidades das correntes que saem dos nós. Resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? Resistor equivalente é um resistor que sozinho vai produzir o mesmo efeito de todos os resistores daquele circuito, ou de todos os resistores da parte daquele circuito. O que isso significa? Se eu troco uma parte do circuito, ou em série ou ramificada, se eu troco uma parte do circuito pelo resistor equivalente, se ele for submetido à mesma tensão, à mesma DDP do circuito, vai ser percorrido pela mesma corrente. E a resistência equivalente é a resistência elétrica desse resistor equivalente. Uma associação de resistores, ela pode estar ligada em série. Em série, como a gente pode ver, temos aqui representando três resistores, R1, R2 e R3. A corrente, ela vai passar por todos eles, porque só tem esse caminho. Um resistor, o início de um resistor está ligado ao fim do outro resistor. E a resistência equivalente vai ser a soma das resistências elétricas de todos os resistores da associação. Vamos fazer um exemplo. É muito simples calcular essa resistência equivalente. Temos aqui três resistores em série, um de 5, um de 8 e um de 2 ohms. Extraímos os dados, nomeamos esses resistores. Então, neste caso, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente vai ser 5 mais 8 mais 2. A resistência equivalente, neste caso, vai ser igual a 15 ohms. Muito fácil, não é? Temos também associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, a corrente vai se dividir. Lembra daquele circuito ramificado? Então, a soma das correntes dos resistores vai ser igual à corrente total, mas a tensão que cada um vai estar recebendo vai ser a mesma. Temos aqui uma equaçãozinha. Para calcular a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente, o número de resistores que estiverem nessa associação. Um detalhe, nas nossas casas, todos os circuitos, todos os equipamentos, eles estão ligados em paralelo. Por quê? Porque todos os equipamentos que a gente compra, todos os eletrodomésticos, eles têm que estar ligados à mesma voltagem. E é isso que vai acontecer na associação de resistores em paralelo.
Então, vamos fazer um exemplo. Exemplo 2. Calcule a resistência equivalente da associação. Temos um resistor de 6, um de 12 e um de 4 ohms ligados em paralelo. Ligados em paralelo, vocês podem perceber, a primeira extremidade se une em um nó e a outra extremidade vai se unir no outro nó. Vamos fazer esse cálculo. Extraímos os dados, pegamos o valor das resistências, então vamos fazer o cálculo. 1 sobre REC, 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Substituindo, 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 4. Resolvendo, nós vamos calcular o MMC apenas no segundo membro. MMC entre 6, 12 e 4, 12. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. 1 sobre REC vai ser igual a 2 mais 1 mais 3, 6 sobre 12. Invertendo, nós temos que REC é igual a 12 dividido por 6. REC é, então, igual a 2 ohms. Achei o valor da resistência equivalente. Parece difícil, mas não é, tá? Terceiro ano. Temos dois casos que são casos particulares da associação em paralelo. Quando nós temos apenas 2 resistores nessa associação, nós podemos utilizar REC é igual ao produto dividido pela soma, ou a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E um segundo caso particular é quando os valores das resistências elétricas são todos iguais, na associação em paralelo. Então, a resistência equivalente vai ser o valor de cada resistor dividido pelo número de resistores. Mais um exemplo. Nesse caso, para calcular a resistência equivalente, nós temos apenas 2 resistores ligados em paralelo. Então, nós podemos utilizar o caso particular. A resistência equivalente vai ser igual ao produto R1 vezes R2 dividido pela soma R1 mais R2. Então, a resistência equivalente vai ser 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Resistência equivalente vai ser 6 dividido por 5. Resistência equivalente, neste caso, é igual a 1,2 ohms. Mais um exemplo. Exemplo 4. Também calcular a resistência equivalente. É uma associação em paralelo. Nós temos 3 resistores, todos com o mesmo valor de resistência. Tanto R1, quanto R2, quanto R3 valem 120 ohms. E aí vamos utilizar o caso especial, né? Fica mais fácil ainda. Resistência equivalente, REC, vai ser igual a R sobre N. N é o número de resistores. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 120 dividido por 3. Resistência equivalente vai ser igual a 40 ohms. Certo? Vocês vão fazer isso muito nos circuitos, para calcular várias outras grandezas. Rapidamente você se acostuma. É bem fácil, parece difícil, mas não é. Temos ainda a associação mista de resistores. Na associação mista, vão ter partes do circuito que estão ligadas em série e partes do circuito que estão ligadas em paralelo. Como que a gente vai resolver? Nós vamos resolver passo a passo, na ordem em que aparecem no circuito. Este exemplo foi retirado lá da semana 4 do PET de vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um ramo com 3 resistores
ligados em paralelo, um outro ramo com 2 resistores ligados em paralelo e entre eles 2 resistores, né? Um no meio dos dois, o outro na outra extremidade, 2 resistores que estão em série com esses ramos. Como a gente faz para calcular isso aqui? Bem, nós vamos resolver calculando a resistência equivalente do primeiro ramo, que está em paralelo. Vamos calcular a resistência equivalente do segundo ramo, que eles também estão em paralelo. E depois nós vamos calcular o restante. Então, primeiramente, resistência equivalente do primeiro ramo. Temos R1, R2 e R3 em paralelo. Vamos utilizar a equação geral. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Isso aqui, terceiro ano, é igual uma receitinha de bolo. Você começou a fazer, você não esquece, você vai direto com muita tranquilidade. Então, 1 sobre REC vai ser igual MMC apenas no segundo membro. Entre 20, 60 e 30, o mínimo múltiplo comum é 60. 60 dividido por 23, 3 vezes 1, 3. 60 mais o mais ficou muito feio aqui, né? Deixa eu apagar tudo. 3 mais 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. 1 sobre REC vai ser igual 3, 4, 6 sobre 60. Invertendo os dois membros, nós vamos ter que REC é igual a 60 dividido por 6. REC vai ser igual a 10 ohms. Então, a resistência equivalente apenas entre os resistores dessa primeira ramificação, que eu chamei de R1, R2 e R3, vai ser igual a 10 ohms. Então, vamos continuar. Então, o que eu faço? Eu troco no lugar daquela ramificação, eu coloquei o resistor equivalente com uma resistência elétrica de 10 ohms. Agora, nós vamos calcular a resistência equivalente do outro ramo que está em paralelo. Percebam que os dois resistores, eles têm o mesmo valor de resistência elétrica. Então, nomeei de R4 e R5. Fica muito mais fácil quando a gente nomeia esses resistores para não confundir. A resistência equivalente vai ser igual ao valor da resistência elétrica dividido pelo número de resistores. Resistência equivalente vai ser igual a 20 dividido por 2. Resistência equivalente vai ser igual a 10 ohms. Então, a resistência elétrica equivalente no segundo ramo que estava em paralelo também é uma resistência elétrica de 10 ohms. Então, o que eu faço? Eu substituo os dois resistores pelo resistor equivalente. Agora, o que nós temos? Apenas resistores ligados em série. E agora está bem fácil para a gente. Lembra, nesse local, nós tínhamos uma ramificação de 3 resistores em paralelo. Neste outro local, nós tínhamos uma ramificação de 2 resistores ligados em paralelo. Agora, temos resistores equivalentes em série com os outros 2 resistores. E aí vamos fazer o cálculo. A resistência equivalente total vai ser a soma de 10, 50, 10 e 20 ohms. Todos os resistores que eu tenho ligados em série.
a resistência equivalente total, então vai ser 50, 60, 70, 90 ohms. Pronto, calculamos a resistência equivalente da associação mista de resistores. Resistência equivalente total, 90 ohms. Bem, recapitulando, na aula de hoje nós aprendemos circuitos simples e ramificados. Recapitulando, no circuito simples, a corrente só tem um caminho para percorrer. No circuito ramificado, a corrente ela vai ter vários caminhos para percorrer. Ela vai se dividir. E aí, nós vamos lembrar da lei dos nós. Nessa divisão, nós vamos perceber que o nó é o ponto onde essa corrente se divide. A lei dos nós diz pra gente que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Nós aprendemos o que são resistores ligados em série e em paralelo. Vamos retomar lá nos resistores em série. Associação de resistores em série. Vamos retomar. Um exemplo da associação de resistores em série são as lâmpadas que a gente coloca na árvore de Natal. Aquele pisca-pisca da árvore de Natal, ele tem ramos, certo? Mas vamos pensar em apenas um. Ele está ligado em série. Na associação em série, a corrente vai ser a mesma em todos, porém, a tensão, a diferença de potencial vai se dividir. Então, a tensão total entre as extremidades A e D dessa associação vai ser a soma da tensão em cada um dos resistores. Tensão no resistor AB, no BC e no CD. Como a corrente só tem um caminho para percorrer, se eu retiro um desses resistores, eu abro o circuito. A corrente não vai ter um caminho por onde ela possa percorrer. Lembra lá do pisca-pisca da árvore de Natal? Se você tira uma lâmpada, abriu o circuito, cessa a passagem de corrente. Você vai ter todo aquele filamento, toda aquela parte, aquele ramo que estiver ligado em série, ele vai se apagar. Só vai acender novamente se você colocar uma outra lâmpada. Se queimar, acontece a mesma coisa, porque rompe o filamento, rompe aquele resistor, interrompe a passagem da corrente. E a associação de resistores em paralelo, lembrando, é a que vem para as nossas casas. A associação de resistores em paralelo é um divisor de corrente, mas a tensão vai ser a mesma em todos os resistores dessa associação. Então, nós conhecemos nesta aula circuitos simples ramificados, lei dos nós, resistores em série e em paralelo. Quando os resistores estão em série, quanto maior for a quantidade de resistores, quanto maior for o número de resistores, maior vai ser a resistência equivalente. Lembrando da primeira lei de Ohm, a tensão é o produto da resistência pela corrente. Se você aumenta a resistência, você reduz a corrente elétrica. E na associação de resistores em paralelo, quanto maior o número de resistores, menor a resistência equivalente, maior vai ser a corrente elétrica. É por isso que se você liga na sua casa vários equipamentos ao mesmo tempo, a corrente elétrica total vai ser muito alta, correndo o risco de dar até um curto-circuito, um superaquecimento e queimar todos os equipamentos que estiverem ligados. Nós aprendemos ainda o que é resistência equivalente. E fizemos até um exemplo do circuito misto. Obrigada,
Até a próxima aula. Releia seu PET, resolva seus exercícios, tire as dúvidas com seu professor, envie suas dúvidas para a gente no WhatsApp, pelo telefone. As professoras estarão aqui para responder, para tirar todas as suas dúvidas. Estude, o Enem está chegando. Obrigada, até a próxima aula.